Nesse tutorial, falaremos sobre a integração entre o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, o SIGEF, e o Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão, SFINGE, com relação aos dados legados. O Tribunal de Contas editou a Instrução Normativa TC 28 de 2021, instituindo a versão online do SFINGE. Nesse normativo, previu a remessa de dados e informações por meio informatizado pelas unidades gestoras do Estado e dos municípios de Santa Catarina. Tendo em vista os dados e informações previstos na IN constarem dos módulos Transferência e Transferência Registro do SIGEF, desenvolveu-se uma integração entre o SIGEF e o SFINGE Online. Por meio dessa integração, serão enviadas informações dos módulos Transferência e Transferência Registro. Com relação ao módulo de transferência, serão enviadas informações dos instrumentos Convênio, Termo de Fomento e Termo de Colaboração. Com relação ao módulo Transferência Registro, serão enviadas informações dos instrumentos Termo de Outorga de Apoio Financeiro da FAPESC, Subvenção Econômica da FAPESC, Contratos de Gestão, Termo de Parceria da Lei Federal 9.790 de 1999 e Convênio de Municipalização de Atividades na área da educação. Outros instrumentos não serão enviados de forma integrada. A Instrução Normativa previu a remessa dos dados a partir de 1º de janeiro de 2021. Tendo em vista o início da integração ocorrer a partir de 1º de fevereiro de 2022, nós teremos que tratar dos dados legados, compreendidos dentro desse período. Para saber sobre os dados após a integração, ou seja, posteriores à integração, solicito que assista ao tutorial Integração SIGEF-SFINGE. Nesse tutorial, falaremos especificamente sobre os dados legados. Os órgãos receberão um relatório com todas as transferências e alterações que necessitam ser complementadas no sistema, tendo em vista a inserção de campos novos previstos no SFINGE. Então, cada órgão receberá uma planilha do Excel, separada por etapa, por instrumentos, né? Pode ser que vocês tenham todos, pode ser que vocês tenham apenas um, e nós vamos ver na sequência como que devemos fazer para informar esses campos que foram inseridos pela instrução normativa e que devem ser informados para que ocorra a integração. Então, aqui a gente vê um exemplo do relatório que vocês vão receber, né, separado por UG Gestão, informando aqui embaixo, então, nas abas, se é uma transferência normal alteração, uma transferência registro e uma transferência alteração registro. Como eu falei, a instrução normativa solicitou o envio de alguns dados que não estavam no sistema e, por isso, no passado, vocês não preencheram esses campos, porque esses campos foram inseridos agora. Então, daqui para frente, né, quando vocês forem fazer uma transferência alteração, vocês já vão ser obrigados a informar esses campos, porque eles serão obrigatórios. Mas estamos falando de dados legados, né, dados que nós vamos preencher porque no passado eles não estavam no sistema. Então, no caso de uma transferência, vocês vão preencher a OAB do advogado, o nome do advogado e a URL. No caso da transferência alteração, também. Né? No caso da transferência registro, em alguns casos, algumas UGs vão ter que preencher o OAB do advogado, o nome do advogado, e todos terão que preencher o URL DOI. O OAB do advogado e o nome do advogado no registro, eles já existiam, um campos que já existiam, né, não foram inseridos, mas eles não eram de preenchimento obrigatório. Então, alguns órgãos preenchiam, outros não. Então, nesse caso específico, né, vai depender de cada UG os campos que terão que ser preenchidos. E aqui, no transferência registro, apenas a URL DOI. Agora a gente vai ver como é que a gente vai informar esses campos no sistema. Então, eu estou aqui no ambiente de homologação, né, de testes que a gente tem. Vou acessar a funcionalidade Corrigir dados de transferência, informar uma das transferências que consta ali no relatório, né? Vou clicar no botão Pesquisar. Aqui estão os campos, então, que estão em brancos e que nós devemos preencher.
URL2 é advogado, OAB e nome. Então, no campo URL2, vocês vão acessar, né, a página do Diário Oficial, onde foi publicado esse termo, né, e vão copiar. Dá para copiar e colar, né, vamos copiar e colocar aqui no campo. Daí vai preencher o nome do advogado com OAB, né, e vão clicar no botão confirmar. É só isso que precisa ser feito, tá? Então, aqui a gente corrige os dados da transferência. Depois, vamos corrigir os dados da transferência à alteração, se na tabela de vocês, né, que no relatório foi informada alguma transferência à alteração que precisa ser informada a campus. Então, vou colocar lá, informa o número da alteração respectiva, clico no botão pesquisar, da mesma forma, né, eu vou usar a mesma URL aqui, né, mas vocês vão pesquisar qual foi, né, qual é a URL do Diário Oficial. Certo? E eu vou clicar no botão confirmar, da mesma forma. Por fim, vamos ver como inserir as informações faltantes do transferência registro e do transferência registro alteração. Então, nós vamos clicar em publicar transferência registro, colocar na opção número, informar o número da UG, e clicar no botão pesquisar. Acessando a transferência, nós vamos ver que nesse caso apenas o número DOI está em branco. Como eu falei, pode ser que o número do advogado OAB, o número da publicação do DOI também estejam em branco, porque esses campos existiam, mas não tinham asterisco, eles não eram de preenchimento obrigatório. Se eles já estão preenchidos, não há nada a ser feito, né? Vocês só vão preencher o campo que estiver em branco. E depois vão clicar no botão confirmar. Deu a mensagem de operação realizada com sucesso. E por fim, vamos ver como fazer a inserção de uma alteração registro. Então, nós vamos selecionar aqui a funcionalidade publicar a transferência alteração registro, informar o número da UG, o número da transferência, o número da transferência alteração e clicar no botão pesquisar. Acessamos a alteração e, da mesma forma, vamos informar a URL DOI e clicar no botão confirmar. É só isso que vocês vão precisar fazer. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco por meio de algum dos nossos canais. Muito obrigada pela sua atenção.